A graça e a paz do Senhor Jesus. Essa noite. Eu louvo a Deus por cada um que tem contribuído com essa obra. Os pastores que têm andado conosco. Mas eu vejo essa igreja diferente aqui. Eu não vejo simplesmente pessoas, mas eu vejo túnicas coloridas aqui essa noite. Túnicas coloridas. Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia, Gênesis 37, quem encontrou, dê glória a Deus, do versículo 2 em diante. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus irmãos, porque já era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes, ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava de pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Eu queria voltar no versículo 3. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Pode se sentar? Graças a Deus. Quando nós lemos aqui esses versículos, ele fala que José, ele dedurava os irmãos dele. Ele entregava os irmãos dele. José, a Bíblia diz que ele entregava. É como no popular, dedurava. Alguém que fala que José era fofoqueiro. Que José não guardava a língua entre os dentes. Mas podemos trazer para... Porque Deus não vai usar fofoqueiro. Deus não vai usar pessoas contenciosas ou contendeiras. Nós podemos falar que José, eu não gostava das coisas erradas. Eu acredito nisso. Eu já vi pregadores falando que José era um dedo duro, era um fofoqueiro, mas eu acredito que José gostava das coisas certas. Amém? Porque Deus, ele não usa uma pessoa de qualquer maneira. Deus, ele não usa uma pessoa que não tem vida com ele, que não tem intimidade com ele. Deus não usa uma pessoa que não tem aliança com ele. Deus não usa. Fato que está escrito que Deus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então dons, muitas vezes são usados também para não glorificar o nome do Senhor. Tem muitas pessoas com dons. Muitas pessoas que nascem com eles. Nascem com talentos. E usam, muitas vezes, não para a glória de Deus, mas para a glória de si próprio. Ou para a glória de outros deuses. Mas vamos voltar aqui em José, que eu acredito que ele era uma pessoa que tinha zelo pelas coisas do Senhor. E quando nós vimos, primeira coisa, o zelo de José para as coisas do pai chama atenção. Segunda coisa, a Bíblia diz que Jacó amava mais José porque era filho da sua velhice, chamado nos nossos dias, não por todos, mas rapa do tacho. É aquele xodozinho da mamãe, é a coisinha do papai. E entendemos então que isso cria uma certa diferença entre os irmãos e José. Entre todos os seus irmãos e José. E ali vai uma coisa também interessante, que Jacó amava tanto esse jovem, que fez para ele uma túnica colorida. Repita comigo, uma túnica colorida. Se você chegar em qualquer lugar, da forma que eu estou,
repartição pública ou dentro da igreja, não vai chamar tanta atenção. Mas se eu chegasse aqui hoje, como alguns americanos usam os ternos amarelos, sapatos azuis, gravatas de borboleta vermelha, algumas mulheres americanas que eu presenciei lá, que não tinha simplesmente o cabelo bonito, escovado, com a chapinha como temos aqui, mas que fazia parecendo um pé de abacaxi ou uma árvore de Natal sobre suas cabeças. Com certeza iria entrar aqui e chamar atenção. Andava eu pelo shopping center lá nos Estados Unidos, e quantas pessoas olhavam para os pés e assustava. Aquelas pantufas de Mickey Mouse, que muitas vezes fica dentro de casa para esquentar os pés, no shopping center com aquilo. Isso quando não tinha, na época de Natal, 2 bolas de árvore de Natal nos pés, ou cinetes, e andando normalmente, e todos eles também não importavam porque era costume, mas para mim era diferente. Talvez se entrasse alguém aqui hoje com um terno dessa forma, amarelo, com a gravata de borboletas, estampadas vermelhas, e um sapato azul brilhante, com certeza ia chamar atenção. Com certeza. Irmão, se você quer receber uma túnica, prepare para ser diferente. Querendo ou não, você vai ser diferente. Quem recebe de Deus uma unção, ele é diferente. A túnica representa a unção que já estava sobre ele. A túnica representa já uma aliança do pai para com o filho. Então vou te falar uma coisa, se Deus tem um chamado na sua vida, se Deus tem uma túnica para você, prepare-se, porque você vai ser criticado. Prepare-se, porque você vai ser alvo de atenções. O homem, quando está no anonimato, irmãos, nem importa, ninguém preocupa com ele, mas você começa a construir alguma coisa na sua vida, você começa a chamar atenção. Alguma coisa que você começa a edificar, você começa a chamar atenção. E quantas vezes você passa por isso, está passando por isso? Talvez Deus tenha concedido a você túnicas. Talvez Deus tenha concedido a você uma experiência nova. Talvez você queira compartilhar as experiências. Talvez você até compartilhou e não é acreditado, não tem um conceito firmado. Preste atenção aqui, igreja. Porque a túnica, irmão, muitas vezes levantam, querendo tomar sua túnica. Levantam-se, querendo tirar você da posição que Deus já preparou. Uma coisa eu te falo, a túnica que o pai preparou para o filho, era para ele. Qualquer lugar que essa túnica fosse, eles saberiam que a túnica, ela tinha um dono. E era José aqui no caso. A Bíblia diz que quando Elias andava pela terra, Deus operou ali 7 milagres através de Elias sobrenaturais. Andava um com ele chamado Eliseu, e onde Elias ia, Eliseu ia junto. Elias sempre pedindo a Eliseu que ficasse quieto na cidade, tal, mas Eliseu sempre falou: onde você for, eu vou estar junto. Eu preciso ir para tal cidade, eu vou junto. Eu preciso ir para tal cidade, eu vou junto. E é interessante ali que sabemos que quando Deus arrebata Elias, Eliseu já tinha pedido uma porção dobrada a Deus. Aquela porção que ele via em Elias, ele não tinha inveja, ele não queria tomar aquilo, mas ele queria ser igual, ele queria ter algo sobrenatural de Deus também. E a Bíblia diz que o Senhor disse para ele: olha, dura coisa pediste. Dura coisa pediste. Porque quanto mais é dado, irmãos, mais é cobrado. Quanto mais você pede de Deus, com certeza Deus vai passar você por uma moinha, Deus vai passar você por uma experiência. Eu já citei isso aqui quando minha filha Isabela e meu genro Nairo foram embora para a Bahia. Aqui era cheio de coisinha, dondoca do papai, não tem jeito. Mas quando foi para lá, a primeira prova que eles passaram, acabaram de chegar, tiveram enchente na cidade, na casa que eles estavam. 5 casas só deles encheram. Molhou todas as roupas, molhou o computador, molhou tudo. Ela ligou chorando. Eu falei: minha filha, vem embora. Ela falou: papai, eu não posso viver debaixo da história que Deus te deu. Deus está escrevendo uma nova história na minha vida. Eu quero viver com a minha história agora, pai.
Essa experiência de ontem foi uma nova história, irmãos. Quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, irmão Wilson, quem começa a trabalhar as nossas causas é Deus, meu irmão. Se quando você pede sabedoria, você não vai ter sabedoria sem antes passar por uma prova de sabedoria, como Salomão pediu, e a primeira coisa, Deus colocou ali 2 mulheres para ele decidir com quem ficaria o filho vivo. Então pense bem o que você pede para Deus, porque Ele leva a sério e te dá. Tem muita gente que não consegue suportar o fardo da unção, o chamado de Deus. Hanai, Joe, Cantui, Nagasub, Hanai. Tem uma túnica colorida, não é para todo mundo. Diga para o seu irmão, túnica colorida não é para todo mundo. Túnica colorida, meu irmão, é só para quem tem propósito de Deus na sua vida. Túnica colorida é só para quem tem chamado de Deus. Levante a mão quem tem chamado de Deus aqui nessa noite. Levante a mão quem já ouviu Deus falar com você. Levante a mão quem Deus já tocou quando você era criança. Quando Deus tocou quando você era jovem. Quando você buscava mais ao Senhor. Carregar uma túnica colorida chama atenção, irmãos. Você é alvo de muitas vezes de crítica, muitas vezes de apedrejamento, muitas vezes de calúnia. Mas nós temos um advogado no céu junto a Deus, e Ele está advogando a minha e sua causa. Então por que você teme? Por que você tem medo? Por que você não vai adiante? Não fica preso, meu irmão, nas calúnias. Muitas vezes a luta vem dentro da própria casa. Quando Isabela ligou para mim ontem, o Nário ligou para mim, e o Nário explicando, eu falei, meu Deus, eu queria estar lá para arrancar essa roda e arrumar para eles. Eles tinham acabado, ele me ligou uma semana antes, pai, o carro precisa fazer o que? Filho, troca o rolamento então, troca correio, troca o óleo para você viajar tranquilo, são 1.300 quilômetros, meu irmão. Essa mulher não é fácil não, ela e Nário é animado demais de viajar, essa distância dirigindo. E ela fez uma revisão para vir, não veio de outra maneira. No meio do caminho tem esse problema, ela liga para mim, eles ligam para mim, eu vou para a internet, estava no telefone com ela, escutando ela falar, e já no Google procurando reboque, procurando guincho, procurando socorro, e o Naí. Todos que eu liguei estava o telefone desligado, era 12:30 exatamente. Nenhum telefone atendeu, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Atendeu um. Glória a Deus, meu pai. E eu disse, você está perto de Unaí? Não, eu estou em Goiás, eu estou em Valparaíso. Eu falei, Jesus, o telefone está bem distante do local. E nada. Mas daqui a pouco, como ela diz, Deus envia o anjo, irmãos. Deus envia o anjo. Se você está na caminhada, se você tem um propósito, se você não está fora da direção de Deus, meu irmão Wilson, não saia fora do propósito de Deus, meu irmão. Não saia fora do propósito. Não saia fora da direção de Deus. Não saia fora. Não tente encurtar caminho. Não tente passar por caminhos que Deus não permitiu você passar. Costuma ter ali veras selvagens, como pouco tempo eu ministrei isso. E Deus é tão tremendo que enquanto ele estava falando comigo no telefone, ela falou, pai, está passando ali um guincho, um reboque. Então o camarada foi embora. Eu falei, calma filho, espera aí, quem sabe ele está voltando lá na BR, porque não tem como voltar. Começaram a clamar na BR, profetizando que ia voltar. Daqui a pouco ela está assim, papai, ele está voltando, papai, ele está voltando. Glória a Deus. Não tinha acostamento, ele foi no trevo, talvez, retornar. Esses dias para trás, irmão, eu paguei muito mais caro do que ele tinha cobrado dela, porque Deus está no negócio. São pequenas coisas que você fala assim, Deus está no negócio. Deus está no negócio. Deus está no negócio. No início da minha conversão, fiquei sabendo de um congresso em São Paulo. Eu não era consagrado pastor ainda, eu fui para São Paulo pela fé. Eu tinha dinheiro para ir, para voltar e ficar numa pousada mais barata que tivesse em São Paulo. Consegui uma pousadinha na Avenida São João, com Ipiranga ali aproximadamente, quase em frente a uma igreja internacional da graça, a sede. A pousada. E no primeiro dia que estava em São Paulo, Deus colocou no meu coração, pega o seu dinheiro e dê de oferta. A semana inteira eu fiquei comendo biscoito de polvilho, que eu guardava do café da manhã, que era pão com manteiga, café com leite, biscoito de polvilho que o hotel, a pensão dava. Eu reforçava ali no café da manhã, porque eu sabia que eu não tinha dinheiro para janta, para almoço, para nada.
Eu sabia que não tinha, eu reforçava, chegava à noite e comia aquele pouco que eu guardava do café da manhã e tudo, meia-noite, dando glória a Deus e dormindo. Minha esposa ligava, eu ligava para casa e ela perguntava: como é que você está aí, meu amor, como é que você está? Eu falava: Pati, está uma bênção aqui, está uma unção pura. Ela não sabia que eu estava sem um centavo ali, meu irmão. Tem coisa que você passa, é você e Deus, são experiências que Deus vai te dar, para você ficar mais forte. Talvez você fale: Deus, me dá dom de expulsar demônio, Pai. Você tem esse dom já, mas prepare, para que muitas vezes seja na sua porta, bater na tua casa, para você ir lá, e você tem que ir lá. Deus te deu um som para expulsar demônios, para curar enfermos, libertar os cativos. A Bíblia diz em Isaías 61, porque este é o ano que Deus preparou para nós, é o ano aceitável do Senhor, irmão Wilson. Este é o ano de Deus sobre a tua vida, irmão. Hoje é o marco de Deus sobre a tua vida. É o marco de Deus sobre a tua vida também, meu irmão, minha irmã. Talvez você fale assim: mas estou esperando há quanto tempo e nada acontece na minha vida, meu irmão. Vai orando, vai orando. Os dias que estiveram aqui participando da Santa Ceia, naquele dia, eles estiveram aqui tem 15 dias no máximo, né? Tem 2 semanas. Tem 2 semanas que estiveram aqui. Domingo retrasado. Quando eu estava ali fora, Deus colocou meu coração. É Ele que vai para São Paulo. E eu perguntei: irmão, você quer ir para São Paulo? Já sabe a história, né? Ele falou: vamos preparar. Ele não está sendo preparado da noite para o dia, não, irmão. Ele já tem feito o trabalho de pastor. Ele já tem apresentado ali naquela casa. Os irmãos da casa sentiram de Deus estar aqui hoje para compartilhar com ele também. Não é verdade? Eu acredito que a família, se a família não concordasse, eles mesmos, os irmãos e mãe, não estaria aqui hoje fazendo teatro. Não é verdade? E se alguém tem alguma coisa contra, fale nessa noite. Fale. Mas o chamado, meu irmão, ele não é a partir da hora que você recebe a unção. A chamada é a hora que você aceita Jesus e começa a deixar Deus entrar no seu coração. A partir do momento que você entrega a vida para Jesus, Ele fala assim: eu tenho legalidade agora porque Ele é meu. Ou Ele não é seu, Senhor? Hein? Aleluia. Deus, eu quero ter uma experiência sobrenatural. Deus vai te vai te fazer passar por momentos difíceis para você ter experiência com o sobrenatural. A experiência que Nairo, Isabela e a irmã tiveram ontem na estrada é experiência única, irmãos. Eles vão ter história para contar daqui a uns anos, porque daqui a uns anos estarão pregando, estarão ministrando, e Deus vai trazer a memória, as coisas do passado também, para glorificar o nome dEle, e para que pessoas que estão ouvindo sejam abençoadas também. E é interessante, porque eu glorifico a Deus, porque os meus filhos, eles estão fazendo o que viram o pai fazer. Eles estão fazendo o que viram o pai fazer. Irmão Wilson, em especial sobre a tua vida, muitos vão olhar para você e querer ser igual a você. Muitos vão olhar para você, meu irmão, e vão querer ter seu exemplo. Então a responsabilidade agora começa a aumentar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mas não te preocupe. Ainda que queiram matar a sua fé, matar o ministério, matar aquilo que Deus colocou no seu coração, a capa pode sumir, a capa pode desaparecer, mas nunca a aliança de Deus vai ser quebrada na sua vida. Uma hora ela vai voltar. Uma hora ela vai voltar. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Na caminhada, irmãos, Deus dá livramento. Na caminhada, Deus traz suprimento. Nós vimos que na história de José não foi diferente. Logo quando seu pai pede para ele até os seus irmãos levar alimento, ter notícia dos irmãos que estavam apacentando gado, os irmãos começaram a andar de uma cidade para outra, andar milhas e milhas. José era um servo. José era um servo. Ele chegou a determinada cidade onde os irmãos estavam, os irmãos não estando ali, e ele perguntou: onde está uma turma de jovens aqui com gado? E alguém falou: está em Siquém. E ele andou mais não sei quantas milhas até Siquém. No ministério é isso. Muitas vezes nós queremos caminhar 1 milha, mas somos obrigados a caminhar 2 milhas, 3 milhas. Sede obediente ao Senhor. Amém? Diga para o seu irmão: seja obediente ao Senhor. Faça o que o Pai pede.
Aleluia. No versículo 11, seus irmãos, pois, invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. O pai de José, meu irmão, guardou no coração. Jacó guardou no coração, porque Jacó teve experiência com Deus. Só pode compartilhar as coisas com quem tem experiência com Deus. Não abre o teu coração para qualquer um, não, meu irmão. Não abre o teu coração, minha irmã, para qualquer um. Jacó pode ter achado um absurdo, mas quem tem experiência com Deus acredita que pode acontecer um milagre. Acredita que o sobrenatural pode acontecer. Quem está entendendo? E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel, ou Jacó, a José: não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai, vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E achou o homem que eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: foram daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. Louvado seja o nome do Senhor. Se fizer você caminhar uma milha, caminhe duas. Se fizer duas, caminhe 4. Mas faça a vontade do Senhor. Faça a vontade do Senhor. Meu irmão, é um privilégio para mim. É um privilégio para quem serve ao Senhor. Principalmente no ministério. Isso é um privilégio, irmãos. Irmão, é um privilégio, né, pastores? É um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio. É um privilégio você servir ao Senhor. E nessa caminhada, nós vimos que quando José vai, estou encerrando a mensagem, quando José vai ao encontro de seus irmãos, de longe eles o viram. De longe eles o viram. E tramaram contra ele. A Bíblia diz que eles queriam matar. Os irmãos tramaram em matar, literalmente exterminar José da face da terra. Mas quando tramam contra a tua vida, a Bíblia diz em Isaías, número 54, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Nenhuma arma contra ti prosperará. Nenhuma ferramenta forjada, nenhuma maldição, nenhuma obra de macumbaria, nenhuma obra de feitiçaria. Quando você está na direção de Deus, meu irmão, macumba não pega na vida de crente, não. Macumba não pega naquele que tem vida com Deus. Olho grande não pega. Você pode experimentar a luta espiritual, você pode experimentar para que você saiba que Deus está dando livramento, mas não tem poder. E é interessante, quando os irmãos tramarem matar José, Deus levanta para trazer o primeiro livramento do seu próprio irmão, chamado Rubem. Rubem falou: não vamos matar nosso irmão, não vamos fazer isso para que o sangue dele não cobre nossa vida, vamos lançá-lo numa cisterna, vamos enterrar ele e os seus sonhos ali na cisterna. Meu irmão, na jornada da nossa vida, Deus sempre entrará com os livramentos. E junto com o livramento de Deus, vem a provisão de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quando o irmão dele, Rubem, levanta a voz e fala: vamos lançar aqui e deixar, e simplesmente vamos matar um animal, sujar a túnica e ele mandar para o pai. Eu amo essa passagem, irmãos. É uma experiência de vida tremenda para a nossa vida ministerial, para a nossa caminhada com Deus. É uma experiência tremenda. E a Bíblia diz que eles matam um animal, sujam a túnica de sangue e mandam a túnica para o pai Israel ou Jacó, e falando: olha, uma besta fera comeu José. Veja se essa não é a túnica. Irmão, uma túnica dessa ninguém esquece. Aleluia. 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 Bendito seja o nome do Senhor. Sabemos que e no versículo 22, e disse-lhe também Rubem: não derramei sangue, lançai nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele.
nele. Isso disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia nela água. Olha a provisão de Deus. Essa cova podia estar cheia de água, morrer afogado, ou estar cheio de entulho, redes de construção, pontiagudos, mas não. Deus trouxe a provisão de maneira que não tinha água, mas não tinha nada para ferir José. Olha a provisão de Deus. E tomaram e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, e não havia nela água. Versículo 25. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos e olharam, e eis com a companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Aleluia. Olha o segundo livramento de Deus. José não podia morrer naquela cova. Tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. Tinha um sonho de Deus sobre a vida dele. Ele não podia morrer ali. Deus dá o segundo livramento porque passa uma caravana de midianitas. E um de seus irmãos, Judá, disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendemo-nos a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Vinde e vendamos aos ismaelitas. Eles estavam achando que tinha ficado livre de um problema, com as próprias mãos, de matar ou de ser cobrado do sangue. Enquanto eles estavam pensando que eles iam ficar livres de José, que José nunca mais ia ser visto aos 17 anos de idade, eles não sabiam que quem estava dando o segundo livramento era Deus. O segundo livramento que estava dando era Deus. Então se tentam enterrar os seus sonhos, se tentam jogar você no buraco, com certeza o próprio Deus, Ele vai trazer o segundo livramento. Deus, nosso Deus, irmãos, é um Deus de livramento. É um Deus de provisão. Vamos ver o terceiro e último livramento. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, e eis que José não estava na cova, então rasgou suas vestes. E voltou a seus irmãos e disse: o menino está aqui, onde eu irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, dizendo: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs sacos sobre seus ombros e lamentou seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, de ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou o seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Terceiro livramento. Pastor, mas que prova o camarada passa, hein? Primeiro, próprios irmãos boicota. Segundo, lançam na cisterna. Terceiro, não tem como tirar. A caravana aparece, Deus manda a caravana para tirar. A provisão de Deus está aí. Amém? Irmão, Deus não chamou para você morrer no meio do caminho. Deus não chamou você para desanimar no meio do caminho. Deus tem falado muito essa palavra de ordem para essa igreja. O tempo é de marchar, o tempo é de continuar, o tempo é de alargar as tendas, firmar as estacas, ainda que o vento, meu irmão, seja difícil. Por isso as estacas precisam estar firmadas. Nós acreditamos na promessa que Deus fez há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, há 10 anos atrás. Acreditar, a promessa de Deus na sua vida ela não vai mudar. A palavra de ordem de Deus sobre a tua vida, ela não vai voltar atrás, irmãos. Ela só volta atrás se é juízo.
onde nós arrependemos, Ele volta atrás. Mas a promessa de bênção, a promessa de vitória, a promessa que Deus sobre a tua vida. Eu imagino assim, muitos conhecem a história do irmão Wilson. Eu imagino o tempo, as lágrimas, o choro que a mãe dele pagou pela vida dele. Né? Eu imagino assim, também Jacó. Chorou o tempo todo pela vida do seu filho. Sabemos a história que José foi vendido a Potifar, foi vendido para o Egito. Ali Deus usa Jacó, Deus começa agora a capacitar José com dons. Quando Deus te chama, Ele começa a te entregar dons, te entregar talentos, te capacitar para a obra dEle, E nós vimos que José, ele é levado como escravo. José, ele começa agora a ser usado por Deus. E nós não vamos entrar em detalhes, mas parece que tudo estava dando errado para José. Na hora que estava começando a ter um auge, começando a ter, um ponto de equilíbrio na vida dele, ele é caluniado pela própria mulher de Faraó e lançado novamente na prisão, nas cadeias. A vitória de José não é comparada com o sonho que ele teve. A vitória dele se realizou. A vitória dele se tornou realidade. Que essa caminhada, irmão Wilson, para todos nós possamos acreditar que os projetos, os sonhos, os propósitos de Deus, não o porquê, mas o para quê de Deus, Ele vem a ter uma resposta sobre a tua vida. Você vem entender mais cedo ou mais tarde, porque você passou pelo deserto, porque você muitas vezes foi lançado no poço, porque muitas vezes você foi escondido, ou melhor, esquecido, porque o homem pode esquecer das promessas, o homem pode esquecer de você, como o copeiro mor esqueceu de José. Meu irmão, mas Deus, Ele jamais vai esquecer de você. Sabemos que a Bíblia diz que, ainda que uma mãe de mama esqueça do teu filho, Deus jamais esquecerá de nós. Em Isaías diz que, por breve momento te deixei, mas por amor eterno te recolhi. São momentos de deserto, momentos de solidão que muitas vezes, como o salmista diz em Salmo 42, que saudade do tempo que eu ia em procissão para a casa do Senhor, louvando, salmodiando. Muitas vezes passamos por um vazio, um deserto, mas Deus nunca deixará de confirmar sua promessa. Nunca deixará. Não importa a situação que você esteja passando, não importa a situação que você vai passar, ou que você passou. Olhe para frente. Para de ficar lamuriando o passado. Deus é Deus de novidade. Deus é Deus de coisas novas. Deus não é Deus de copiar, nem de plágio. Deus é de criação. E Deus, quando dá, não precisa fazer plágio não. Diga para o seu irmão, não precisa fazer plágio não. Diga para o seu irmão, não fica preocupado com a cópia da chave não. Nós temos a chave mestra. Nós temos a chave mestra. Amém? Amém ou não, irmãos? Nós temos a chave mestra. Então, mantenha a tua túnica bonita. Deixa eles olharem. Deixa Deus ser glorificado na sua vida. Mantenha a tua túnica linda. E o tempo de sofrimento de José acabou. Deus honrou José. Um dos homens mais poderosos da terra naquela época. Deus honrou a família de José. Deus honrou Jacó e os seus filhos. Houve liberação de perdão ali. E trouxe vida. Porque o perdão traz vida. O remorso traz morte. Por isso trouxe vida sobre aquela família. Aquela família cresceu no Egito. Aquela família multiplicou. Houve uma multiplicação. E o ponto de Jacó reencontrar com seu filho foi o ponto mais lindo da vida de um homem. Um homem que chorou aproximadamente 16 anos.
dos 17 a 33 anos sem ver o filho. E esse homem chorava amargamente, todos os dias, em cima de um passado que nunca existiu. Ele chorava todo dia em cima de uma túnica. E depois você lê os capítulos seguintes, que quando os irmãos chegaram lá e disse: meu pai, José está vivo. Ele pega a túnica, olha para a túnica e jogou no chão e disse: basta, o meu sonho, ou melhor falando, a Bíblia diz, o meu José, nós vamos trazer para hoje, o meu sonho vive eternamente. Há um momento de você chorar, mas é o dia de colher. Há um momento de você plantar, de estocar, andar no sol, mas a Bíblia diz: aquele que leva a semente, chorando, gemendo e chorando, trazerá os seus molhos, com cânticos, com lágrimas de alegria, com júbilo de alegria. Aleluia. Não cesse de fazer o bem. Não cesse de ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe. Eu queria que você louvasse Jesus com as palmas da palavra do Senhor.